Olá a todos e todas, eu me chamo Ana Paula Romani, atualmente estou como chefe da seção de apoio à diversidade, sou formada em psicologia, atuei um tempo como professora, participava quando estava na faculdade do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, muito tempo sobre literatura infantil de temática africana e afro-brasileira. Também fiz uma graduação sanduíche para o México, onde eu pesquisei sobre os estereótipos negativos em torno das mulheres indígenas mexicanas. E eu falo um pouco sobre o meu currículo, porque ser uma mulher negra atualmente na posição que eu estou, e mais essas experiências acadêmicas que tive como professora, filha de mãe professora, participante do NEAB, que pesquisou sobre mulheres indígenas mexicanas, me possibilitou que eu esteja aqui hoje como chefe da seção de apoio à diversidade, que eu fosse convidada para falar sobre essa temática, que é sobre as mulheres no currículo, as práticas pedagógicas que envolvem mulheres tanto olhando para elas historicamente, como as produções delas, sendo nas ciências, na história, nas artes. Então, hoje eu vou contribuir aqui um pouquinho com uma conversa, uma aula, um diálogo no Construindo Saberes e Práticas Inclusivas, que é um projeto da GAIN, da Gerência de Apoio à Inclusão Educacional, que está dentro do Departamento de Inclusão e Diversidade. E hoje, especificamente, a gente vai falar, então, com essa temática, inserindo as mulheres no currículo e no planejamento, sobre nós irmos refletindo, pensando sobre como as mulheres foram historicamente invisibilizadas nos espaços de produção, de conhecimento, e pensar possibilidades de práticas para construir um currículo mais representativo, crítico e inclusivo sobre toda essa bagagem cultural, curricular, histórica, social, na qual as mulheres por muito tempo foram invisibilizadas. Então, para organizar a nossa conversa, qual vai ser o percurso da fala de hoje, né? Sobre o que iremos abordar nessa aula de hoje. Então, a gente vai refletir do porquê falar sobre isso, qual que é o sentido de se falar sobre essa temática, de abordar sobre a inclusão das mulheres no currículo e no planejamento. Então, o porquê que a gente vai refletir, qual que é a finalidade disso. Falar também sobre o currículo, então, assim, falar sobre essa suposta neutralidade dos currículos que estão presentes nas formações da educação básica, da educação do ensino superior, das formações acadêmicas que todos nós passamos, mas que a gente sabe bem que essa suposta neutralidade é uma suposta mesmo, porque não existe uma neutralidade. Os currículos estão formados a partir de relações de poder, a partir de olhares, pensamentos, pensadores, majoritariamente pensadores por muito tempo, e que agora a gente pontua exatamente por isso, do porquê falar sobre isso, porque a gente tem que olhar para outros currículos, outras possibilidades, outras vias, as mulheres que foram apagadas historicamente em vários momentos, e que agora a gente tem que refletir sobre essa neutralidade, esse currículo novo possível, né? Então, para além do currículo, abordar também sobre a invisibilidade das mulheres na história e nas áreas de conhecimento, o do porquê que a gente deve refletir sobre esse currículo neutro, supostamente neutro, e por que elas foram invisibilizadas, por que nós mulheres fomos invisibilizadas na história e em outras áreas do conhecimento, e como quebrar com esses paradigmas, com essa história, com esse desenvolver acadêmico que por tanto tempo deixou as mulheres à margem. Mesmo que, né, se a gente for refletir sobre a nossa realidade, a maioria das mulheres, das pessoas que estão na rede são mulheres, né? Rede educacional. A gente vê muito mais professora da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio, do que na academia. E se a gente for olhar de uma maneira hierárquica, quando a gente chega na universidade, a universidade é o espaço maior de estudo, o espaço maior de caminhar acadêmico. Então a gente começa ali no infantil, fundamental, médio, e por último nem todos conseguem acessar o ensino superior.
E no ensino superior a gente não tem a mesma porcentagem, a mesma quantidade de mulheres pesquisando, atuando, no sentido de professoras, né, do que no ensino infantil, do ensino fundamental, no ensino médio, mas também ocorre o contrário, pensando sobre essas pessoas que estão se formando. Se você vai num curso de pedagogia, num curso de psicologia, num curso de direito, na verdade, de direito não, de direito tem mais homens do que mulheres, mas então, se você for ver essas pessoas que estão se formando nesses cursos periféricos, nesses cursos de maior acessibilidade, maior de entrada mais facilitada, são mulheres. São mulheres que, então, por meio desses espaços, a gente consegue perceber o poder sendo exercido e quais espaços a masculinidade é mais aceita, na verdade, todos, mas como a masculinidade caminha junto com esses espaços de poder, né? Também a gente vai pontuar sobre por que inserir as mulheres no currículo. Então, como fazer isso, por que inserir agora, por que a gente está refletindo sobre isso. Então, a gente vai falar sobre a parte legislativa, a parte de leis, que diz que ampara a nossa prática e a legislação vem a partir de lutas, então os movimentos sociais acontecem, as lutas acontecem, e é a partir da legislação que dá um amparo para que as coisas mudem, para que as coisas aconteçam de maneira a ser acompanhada, de maneira a que faça acontecer mesmo, né? Então a gente vai apontar sobre essas leis, que portarias que existem, o que tem aqui no município que diz que dessa obrigatoriedade de falar sobre as mulheres, das trajetórias das mulheres, das práticas, de tudo aquilo que foi pensado por mulheres, né? Então, como fazer isso na prática? Como que a gente trabalha com esse material produzido por mulheres e coloca isso na prática? Como a gente coloca isso no infantil, na educação infantil? Como que a gente explica isso para as crianças pequenas? Como a gente também insere isso no cotidiano, no currículo já tão bem estruturado do ensino fundamental? Então, como a gente planeja essas ações, né? E por fim, a gente vai refletir outras possibilidades, outras tantas possibilidades. Então, por que falar sobre isso, né? Nesse slide eu trouxe algumas notícias que eu retirei há uma semana atrás. Eu estou gravando essa aula no dia 27/5/2026 e provavelmente, se você pesquisar agora mulheres e violência, mulheres e agressor, agora no Google, vai aparecer outras tantas notícias que falam sobre essa realidade que estamos vivendo atualmente, que é sobre violência contra a mulher, a invisibilidade das mulheres, a não probabilidade ou aceitação da liberdade, do corpo, das escolhas, das mulheres serem quem elas querem ser, viver da maneira que gostariam de viver. Então, eu trouxe alguns recortes ali de notícias que são bastante dolorosas, bastante reais à atualidade. Por exemplo, acusado de matar ex-mulher a facadas é condenado a 38 anos de prisão. Pensar o que motivou, por que desse ato tão extremo, enfim, esses motivos, esses contextos. Mulher é obrigada a ficar deitada e abraçada na cama com o agressor. Estudante de 16 anos é estuprada por 2 após beber e dormir em sofá. PM fazendo... Enfim, variados tipos de homens, independente do contexto, formação acadêmica, de realidades sociais distintas, sociais e financeiras distintas, cometendo atos tão violentos e invasivos a mulheres também tão distintas, de classe baixa, classe alta, de formação acadêmica superior, de analfabeta, enfim, diferentes contextos que demonstram essa mesma realidade. E essa realidade fala sobre machismo, misoginia, essa cultura red pill, que até hoje eu estava lendo uma entrevista, uma reportagem recente na Marie Claire,
que fala sobre a cultura dos Red Pills nas escolas. Então eu trouxe esses termos, Red Pill, Alpha e Beta, porque são termos que algumas crianças utilizam sem saber, outras crianças utilizam sabendo, outras crianças utilizam reproduzindo do que viu na internet ou reproduzindo o que escutou o pai ou algum parente falando. Então, essa cultura Red Pill, esses termos estão presentes no cotidiano, já que nós trabalhamos em escolas e nas escolas os jovens estão reproduzindo esses termos, que estão bastante presentes na internet, principalmente naquilo que é consumido por meninos, que falam sobre essa cultura de misoginia e machismo. Red Pill é um termo que foi cunhado no filme Matrix, que fala sobre a pílula da verdade, né? A pílula vermelha da verdade. Esses homens que empregam esse termo empregam no lugar que um red pill é aquele homem que bebeu da verdade, então percebe que o feminismo está mais presente e que as mulheres agora não valorizam mais os homens e por isso tem que ter uma revolta, uma contrapartida na qual os homens têm que se posicionar. E quando eles se posicionam desse lugar de alfa ou beta. Beta é aquele que é um homem inferior por não se posicionar ou por não concordar com essas ideias, e o alfa é aquele macho alfa mesmo, um homem que se posiciona, um homem que está sendo homem de verdade. Então eu trouxe esses termos, eu trouxe esses recortes de notícias que se atualizam diariamente para a gente entender que é algo presente, que é algo que está dado e que é algo que, mesmo a gente pensando que estamos caminhando, fazendo um percurso de agora valorização às ideias, às ações, às lutas das mulheres, parece que não é tão real assim. As lutas, mesmo que estejam acontecendo, ainda tem muito a caminhar e ainda está muito presente essas ideias de retrocesso que se apresentam em reportagens, em notícias, em termos tão machistas como estamos vendo nos noticiários, mas também estamos vendo nas salas de aula, né? Então, por isso que eu trouxe esses recortes, para a gente se sensibilizar e a gente pensar como que isso está inserido em sala de aula e por que está inserido, né? Por todo esse contexto. Ainda falando do porquê falar disso, né? É importante pontuar que, assim como a gente vê nos noticiários, muitas situações de desigualdade, de invisibilidade das mulheres, que chegam até mesmo em situações extremas, como de violência física, patrimonial, psicológica, moral, enfim, a história e a escola, que está dentro dessas mudanças sociais, culturais, também colaboram para que ocorra uma invisibilidade das mulheres no currículo. Então vamos refletir aí. Quantas de vocês viram mulheres importantes sendo faladas no currículo acadêmico de ensino superior na trajetória de vocês de estudo? Eu digo de um lugar que eu fiz psicologia. Eu fiz psicologia num lugar renomado, um lugar assim, que é dito como de renome, que é a Universidade Federal do Paraná, até porque eu não tinha condições financeiras para pagar uma particular. Então, eu estudei na Universidade Federal do Paraná, eu entrei por meio das cotas e a maioria dos meus professores eram homens. Alguns desses homens, eles nunca tinham atuado como psicólogo. Eles entraram na academia e permaneceram na academia até chegar no doutorado e ingressar como professor universitário. Então, isso também fala de um lugar de privilégio financeiro. Quando eu cheguei na academia, eu me deparei com Freud, com Lacan, com vários homens, vários estudiosos da área da psicologia, e de mulheres eu sei falar poucas que depois eu fui procurar por conta própria. Se você vai na área das artes, das sociais, de matemática, das exatas, é ainda mais presente essa invisibilidade das mulheres no currículo, daquilo que elas contribuíram, pesquisaram,
participaram da formação histórica mesmo. Então, onde estão essas mulheres? Por que hoje em dia, até hoje em dia, nas nossas práticas, nós valorizamos alguns olhares e pensar de homens e de mulheres nós não sabemos nomear, nós não sabemos onde elas estão, não sabemos o que elas produziram. Então, quem decide que conhecimento que é importante, quem aparece nos livros acadêmicos, quem costuma ser lembrado e percorre por tantos tempos históricos e continua sendo aquela teoria que é dita e reafirmada e pensada. Por exemplo, né, a psicanálise que vem do Freud, eu estou pontuando que é desse lugar mais seguro para mim, da minha trajetória na psicologia, né? Mas se a gente pensar na educação também, a educação não se distancia disso, né? Então, a gente fala disso fora das escolas, mas a gente também, dentro das escolas, a gente contribui para que esses conhecimentos oficiais sejam conhecimentos partindo de homens. Normalmente, né, homens, ainda conhecimentos eurocentrados, não é nem decolonial. Então, se pensar assim de homens negros brasileiros, homens negros da América Latina, também ocorre uma invisibilidade. Então, aqui a gente está demarcando até um espaço de que tipo de homem, qual homem, da onde ele vem, né? Então, a gente fala sobre isso dentro da escola também. A escola também é um espaço que reverbera o social, né? Então, a escola também contribui para essa relação de desigualdade de gênero que existe na sociedade e que na escola também vai estar presente. Então, a gente fala sobre isso, estar falando sobre isso é porque a escola tem um currículo que é dado, que é um currículo pensado por homens, pensado a partir de olhares masculinos de poder, que acaba por invisibilizar essas mulheres. Então, no próximo slide, a gente vai falar o que dá embasamento, o que nos mostra da importância de se falar sobre esses estudos, essas práticas das mulheres. Então, aqui nesse slide, eu trago um recorte do Guia de Orientações às Unidades de Ensino acerca do trabalho didático-pedagógico com a diversidade, que sempre foi enviado às unidades por meio de ofício, mas nesse ano foi construído, foi modificado para o estilo e-book, para ficar mais convidativo, que seja de uma leitura mais tranquila, mas na parte textual, na parte da escrita, quem escreveu todo esse guia foi a Nadir de Reis Miranda, dos Reis Miranda, que era a antiga chefe da seção de apoio à diversidade aqui da CAD, da DIAID, né? E ela é pesquisadora sobre mulheres, sobre os trabalhos das mulheres, e é importante a gente se orientar, a gente se utilizar desse documento, porque nesse documento aparece todos aqueles eixos, todos aqueles grupos e pessoas que sempre estiveram à margem, mas que estão dentro da diversidade, que fazem parte da diversidade, entendendo que a diversidade abrange todas essas pessoas e grupos que estavam à margem, que por tanto tempo foram retirados ou não incluídos dos currículos e das práticas, além dos discursos presentes nas escolas. Então, esse guia está presente em todas as unidades, está presente virtualmente, de livre acesso, fácil acesso, e é interessante nós termos esse guia, porque ali mostra o porquê que a gente tem que trabalhar as mulheres, tudo isso que a gente já está comentando aqui, né? Mas tem as legislações. Então a gente não tira isso de lugar algum. A gente não. Claro que a gente percebe no cotidiano como a gente tem poucas referências de mulheres nas artes, nos esportes, nas literaturas, dependendo do quanto você busca ou não esse olhar crítico, essa prática crítica, né? Sobre o seu cotidiano, suas falas, enfim, mas de maneira geral, se você não busca, o mundo não apresenta essas outras possibilidades. Então, é importante a gente ter esse guia, a gente olhar para esse capítulo, porque esse capítulo mostra que a gente não está tirando do nada.
tem a realidade posta, mas também tem os movimentos que foram ocorrendo historicamente de luta e de busca por direitos que garantiram a legislação, as leis, as portarias, tudo aquilo que dá a possibilidade com que se inclua diferentes olhares, diferentes práticas no cotidiano. Então, o guia aqui na rede municipal de ensino é fundamental para a gente perceber quais grupos foram excluídos e como que a gente coloca isso, como que a gente insere isso no nosso cotidiano, na nossa rotina de prática escolar. Então, aqui muito do que eu vou falar vem do guia, vem do que já está estruturado na rede. Ainda sobre esse guia de orientações, como é um guia de orientações, então direciona os olhares, as práticas, o se pensar sobre nossas ações na rede municipal de ensino, as gestoras, as pedagogas, as professoras. Existe uma parte, assim como todo documento foi estruturado, em que se apresentam as legislações, as leis, e o QR Code do lado para que seja acessado na íntegra e que a gente reflita sobre práticas possíveis a partir daquela lei, né? Então, olhando para a questão de gênero, especificamente das mulheres, ali na página 32, apresentado algumas leis e o porquê dessas leis foram instituídas, foram concretizadas, né? Então, ali a lei número 14.986 de 2024, ela alterou a LDB para incluir a obrigatoriedade de abordagens fundamentadas nas experiências e nas perspectivas femininas nos conteúdos curriculares do ensino fundamental e médio, e instituiu a Semana de Valorização de Mulheres que Fizeram História. Então, é uma lei extremamente recente, de 2024, faz 2 anos que a gente tem essa obrigatoriedade de incluir essa semana nas nossas práticas, até por isso que foi enviado um ofício que mais à frente irei apresentar, pontuar, falar sobre esse ofício, o porquê que foi enviado daquela maneira que foi enviado, o que vocês trouxeram de retorno para a gente, né? Mas foi um ofício que foi direcionado para a educação infantil e fundamental. Na lei diz apenas de fundamental e médio, mas a gente entendendo o contexto do nosso município, assim como de todo o país, é importante desde dos primeiros anos ali de inserção na educação das crianças estarem sensibilizadas, estarem em contato dessas temáticas para que se tornem cidadãs e cidadãos de conhecimento sobre essas problemáticas que estão instauradas na nossa história, né? Então, esse ofício foi encaminhado a partir dessa lei, que falava sobre essa semana, e é importante pontuar também que existe essa lei que fala sobre uma semana, só que a gente sabe que trabalhar as mulheres e incluir esses estudos, esses olhares das mulheres na história não deve ficar apenas em uma semana. Tem que ser trabalhado de maneira interseccional, que também irei pontuar mais à frente, durante todo o ano, né? Então, outra lei muito importante é a Lei 14.164 de 2021, que alterou também a LDB para incluir o conteúdo sobre a prevenção da violência contra a mulher nos currículos da educação básica, além de instituir a Semana Escolar de Combate à Violência contra a Mulher. Então, essa lei também recente, né, de 2021, entende, já compreendia e olhava para esses contextos de violência na quais as mulheres estão potencialmente abertas a, né, todas essas violências que acontecem. Então, potencialmente pode acontecer com qualquer uma. Então, entendendo isso, foi criada essa lei de combate a essas violências, né? Também, por último, uma lei muito importante para embasar as nossas práticas de inserção das mulheres nos currículos e também para essas quebras de violência é a lei número 11.340 de 2006, que é conhecida como a Lei Maria da Penha. Maria da Penha, que foi aquela mulher que sofreu violência física do seu companheiro na época e que acabou
né, em uma cadeira de rodas com uma deficiência por conta das violências, do tamanho da violência, né, que ela sofreu. Então, essa lei aborda as medidas integradas de prevenção à violência contra as mulheres e destaca a necessidade de promoção de programas educacionais que disseminem valores éticos de irrestrito respeito à dignidade da pessoa humana, com a perspectiva de gênero e de raça ou etnia. Então, aqui é muito importante ver que pontua sobre essa necessidade de inserir no currículo, na educação, essas práticas de auxílio à quebra de violências que está dado às mulheres e de maneira interseccional. Então, ali de perspectiva de gênero e raça, entendendo que mulheres negras estão muito mais propensas a sofrerem esse tipo esses variados tipos de violência, né? Entendendo que, olhando para a margem, mulher negra está à margem da margem da margem, né? E também o destaque nos currículos escolares de todos os níveis de ensino para os conteúdos relativos aos direitos humanos, à equidade de gênero, de raça ou etnia e ao problema da violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, tudo isso que já estamos pontuando aqui, né? Acabou que eu deixei passando no último slide uns recortes que eu fiz do Proeficiência, na qual 3 profissionais aqui da rede, a Nadir e a Carolina, abordaram sobre as mulheres no currículo. Então, elas falaram sobre as mulheres na história, como as mulheres foram invisibilizadas nos currículos, e foram formações que aconteceram no Proeficiência e que é muito importante pontuar, porque existem mulheres que estão refletindo sobre isso no nosso cotidiano, aqui na nossa rede, e que é importante ver como as profissionais estão se movimentando para quebrar com esses paradigmas e com essas normas do currículo, né? E pensando sobre o currículo, essa suposta neutralidade do currículo é refletida por 2 autores muito importantes, sim, 2 homens, como a gente está pontuando aqui nessa formação, que é o Michael Apple e o Tomás Tadeu da Silva. Ambos falam sobre essa suposta neutralidade que sabemos que não é neutra, não existe um currículo neutro, né? Porque qual é o conhecimento de maior valor? Quem que está à frente desses conhecimentos que são pensados e são repassados ou são colocados nos currículos? Então, esses 2 autores pensam o currículo como uma construção social, né? E o currículo reflete essas relações de poder na escolha do que é ensinado e como é ensinado. Eu trago aqui do lado o livro de orientação à queixa escolar, que é um livro muitíssimo interessante para os profissionais de saúde, mas não só, para os profissionais da educação também. Por quê? Porque o Michael Apple, no seu livro Ideologia e Currículo, ele inicia o livro falando sobre uma experiência própria na qual ele vivenciou com um aluno que foi que foi negligenciado, que acabou por que a instituição não deu o devido olhar e importância para as demandas desse estudante, e que ele conseguiu acompanhar por muito tempo, e nesse acompanhar e por tudo que esse estudante passou na escola, que foi de negligência, ele descobriu um tanto de tempo depois, o autor no futuro, que essa criança, esse estudante na época, depois adulto, se tornou presidiário, se tornou uma pessoa em cárcere, né, com a liberdade, enfim, e por conta dessas questões que não foram olhadas ainda na infância, ou que o currículo não deu conta de abordar, ou não, o currículo eurocêntrico, o currículo base, não falava sobre a realidade dele. E me fez refletir sobre a orientação à queixa escolar, que eu tive contato num estágio obrigatório na faculdade, de título Orientação à Queixa Escolar, que fala que, na verdade, que a gente fazia um atendimento breve, focal, às demandas e às queixas escolares, e que falava muito mais sobre contexto do que realmente questões psicológicas, questões de síndromes ou qualquer outra questão da saúde mental de jovens, estudantes, alunos, crianças. E a autora desse livro fez partindo que entendia que muitas dessas questões não estava sendo olhada todo o contexto.
E esse livro é muito bom porque existem capítulos assim, para falar da dor do aluno negro. Então, o que a gente não enxerga quando olha para a criança negra? Então, olhando para o currículo, será que a gente aborda tudo aquilo que uma criança negra tem contato em casa? Ou da sua bagagem cultural? E daí, pensando sobre isso, atualmente foi lançado a Escola Nacional do Hip Hop. E eu entendo que essa movimentação governamental é muito importante, esse olhar para outros saberes, ou saberes periféricos, saberes marginalizados. E nossa, para que criar uma escola nacional do hip hop? Porque muitas das crianças aprendem a se interessar por livros ou por poesias porque escutam rap. Porque em casa o tio escuta, eu vou escutar também, e ali tem muitas histórias. Eu não sei quantos de vocês já escutaram uma música do Racionais. Tem muita história ali. Então, criar uma escola nacional do hip hop é criar um novo currículo. Pensar sobre outras práticas possíveis, que trabalhe com grafite, com rap, com hip hop, com dança, com poesia a partir de música, com rimas, né? Que quebram um currículo tão eurocentrado. Então, olhar-se para um currículo afrocentrado ou decolonial, olhar para outros tipos de fazer a prática. E isso só acontece quando o profissional está envolvido, quando o profissional percebe que, nossa, para eu chegar naquele aluno, eu vou ter que trabalhar com música do Racionais. Eu vou ter que, um aluno migrante, uma aluna migrante, talvez eu vou ter que trabalhar com alimentos daquela realidade, daquele país. Então, assim, o currículo está dado, mas é desconstruído e construído no cotidiano por meio do profissional e também em diálogo com as crianças, né? Então, o que ensinamos e o que deixamos de ensinar é uma escolha política, é um posicionamento político de escolha cotidiana, de envolvimento com aquelas crianças e, enfim, existem tipos de currículo que vão de encontro ao saber, ao poder e à identidade, que é o que o Thomas Tadeu da Silva fala, e isso mostra assim o saber como eu vou ensinar, por que eu vou ensinar, o poder, quanto que isso está envolvido de poder. Então, por que eu vou ensinar, deixa eu pensar, num tipo de música e vou excluir outro tipo de música? Por que eu vou ensinar um tipo de arte e vou acabar excluindo as mulheres, né? E como isso influencia na identidade dessas crianças. Então, como que as meninas se sentem quando elas não se veem representadas em nada? Quando elas não se enxergam na história, quando elas não se percebem ou se percebem de um lugar de dor, de vítimas, de marginalizadas. Então é importante a gente refletir sobre esse currículo que está posto e quais estão postos ou como a gente pode refazer esse caminho, né? Aqui eu trago outros recortes também de notícias recentes que falam sobre essas mudanças no currículo, não só de nível nacional, mas também de nível mundial, né? Entendendo que esses posicionamentos de machismo, misoginia estão presentes no mundo todo. Existem outros países que também estão refletindo sobre isso. Um exemplo disso é o Reino Unido, que publicou em 2025 uma nova orientação estatutária para o currículo de relacionamentos, educação sexual e saúde, que entrará em vigor dia 1º de setembro de 2026. Essa atualização amplia a abordagem tradicional de educação sexual e de relacionamentos para incluir temas como desenvolvimento de relações saudáveis, respeito entre os sexos, compreensão de consentimento, prevenção de violências, enfim. Entendendo que não é só sobre fazer uma prevenção de danos a nível vamos conversar com os meninos sobre tal coisa, vamos conversar com as meninas para não usar saias curtas, não se vestirem de tal maneira, não andarem nas ruas de tal. Não, a gente tem que fazer uma prevenção de danos real, prevenção de danos desde os anos iniciais ali, refletindo sobre questão sexual, de relacionamentos, o que são esses sentimentos, enfim, o que é consentimento, o que pode ser
ali divulgado ou não no ambiente digital, tudo isso tem que ser refletido. Não, às vezes é dado como um tabu, como uma prática difícil abordar sobre questões sexuais ou de relacionamento com as crianças. Pode ser difícil, mas é necessário pontuar. Estamos falando aqui de alguns conceitos, alguns tópicos que não foram bem de início explicitado. Então, o que é gênero, né? Gênero é uma categoria de análise histórica que diferencia mulheres de homens e que demonstram formas de performar no mundo, né? Então, eu sou entendida como mulher a partir de como eu me visto, como eu se coloco no mundo, como eu me relaciono. Então, isso vai de encontro a uma análise histórica também do tempo, um recorte de tempo. Então, atualmente, nesse mundo em que vivemos, eu sou dita como uma mulher. Pode ser que a sexualidade ali também possa influenciar. Em que sentido? Eu posso ser vista como uma mulher hétero, mas eu também posso ser vista pelos meus trejeitos, do jeito que eu me visto, a depender, o corte do meu cabelo mais curto, como uma mulher lésbica. Né? Então, é um conceito de análise histórica que entra de encontro à atualidade, a sociedade em que vivemos, mas também é o jeito que nós performamos e como o outro vai nos enxergar, como o outro vai nos categorizar, né? E entre os conceitos que eu pontuei, misoginia foi um dos que eu mais pontuei, que é o ódio contra as mulheres e a raiz de uma sociedade que homens são valorizados e mulheres são desvalorizadas. Os resultados são tudo aquilo também que foi pontuado: feminicídio, humilhação, objetificação, invisibilidade do que é produzido pelas mulheres. E androcentrismo foi um conceito que eu não pontuei, mas que também vai de encontro a tudo isso que a gente está conversando, que é o enfoque nas pesquisas e estudos de uma única perspectiva, a do masculino, considerando os homens como o centro e a medida de todas as coisas, como sujeitos de referência. É importante pontuar também que esses homens não são homens negros, normalmente são homens brancos. Homens brancos, padrões, então aqueles homens de olhos azuis, loiros, enfim. Ricos, também é um ponto importante a pontuar. Então, esses conceitos é importante para a gente saber o que a gente está lidando e o que a gente está querendo combater, né? Agora, falando sobre o ofício, que eu comentei há uns slides atrás, é o ofício número 18 de 2026. Esse ofício foi construído entendendo que a gente precisa olhar para as mulheres em todas as áreas de conhecimento. Então, e de um âmbito de trabalho didático-pedagógico mesmo, né? Então, como trazer essas mulheres nas ciências para a sala de aula? Como trazer as mulheres nas artes, nos esportes, na educação, na saúde, na literatura, na história, na política, enfim, tudo. Porque às vezes a gente coloca também assim: vamos trabalhar mulheres, e a gente acaba caindo em estereótipos. Então a gente vai trabalhar mulheres na cozinha, mulheres e o cuidado das mulheres com outras pessoas, mulheres e vamos pensar aqui em livros de literatura infantil, porque assim, nos livros de literatura infantil nós somos maioria, mas e nos outros livros, e nos esportes, quando pensa em esportes, quantas mulheres nós pensamos? Se chega para um menininho e pergunta para ele: me fale um jogador ou uma jogadora que você gosta muito. Será que ele vai pontuar primeiro o Neymar ou vai pontuar a Marta? Entende? Então é importante desbravar a presença dessas mulheres em todas as áreas, possibilitar um currículo, mas também uma bagagem para essas crianças, que vá para além dos estereótipos, por vezes negativos, que nós enquadramos as mulheres, né? As mulheres da casa, do lar, as mulheres que cuidam, as mulheres... Não, existem mulheres em todas as áreas, mulheres fazendo de tudo, então é importante ampliar. Então, por isso que o ofício foi mais detalhado, para ampliar as possibilidades. Lá, aqui eu trago as mulheres no esportes, que são conhecidas, que foram mais valorizadas a partir do que elas ganharam, do que elas conquistaram nas Olimpíadas, ou enfim, qualquer outra disputa que ainda bem que a gente está valorizando mais, a gente está tendo mais contato, mas que não fique apenas nesses momentos
de disputa, de Olimpíadas, no momento que elas ganham. Tem que ser relembradas sempre, relembradas por esse caminhar delas, né? Por exemplo, a Terezinha é uma mulher com deficiência, ela é cega e conquistou uma medalha de ouro. A Raíssa, uma mulher jovem, uma adolescente, e que persistiu no sonho dela de ser skatista e conseguiu. A Mega é uma mulher lésbica, norte-americana, que quebrou com vários paradigmas por ser uma mulher lésbica. Então é interessante, e também luta por isso, né? Então é interessante a gente ampliar os nossos olhares para a gente permitir com que seja construída uma bagagem para essas crianças, para esses estudantes, né? Então, todo esse percurso que estamos fazendo até aqui, estamos pontuando os motivos do porquê inserir as mulheres no currículo de maneira indireta, também de maneira direta, com leis, mas efetivamente por que a gente tem que inserir essas mulheres no currículo, né? Então, é uma mudança pedagógica e social que temos que fazer de uma maneira crítica. Então, é uma mudança que a gente tem que construir se a gente quer possibilitar outros caminhos, outras potencialidades, possibilidades, e isso contribui para ampliar o repertório, promover a equidade, combater esses estereótipos que a gente vem comentando, por exemplo, de encontro ao ofício que eu comentei anteriormente, que se a gente não ampliar o repertório cultural e social, a gente também não consegue sair desses moldes, desses discursos de estereótipo que por vezes a gente comenta ou que a gente é influenciado, né? Fortalecer a representatividade, desenvolver uma formação crítica e inclusiva. Então, tudo isso vai de encontro aos momentos que nós quebramos esses paradigmas e inserimos essas mulheres no currículo. Então, por que eu coloquei ali uma foto da Bell Hooks? Bell Hooks é uma mulher estudiosa, escritora, que foi aluna, foi professora, e nesse livro Ensinando a Transgredir, ela fala sobre, são 14 ensaios, em que ela fala do lugar de professora por horas, e outros momentos ela fala desse lugar de aluna. Então, ela conta um pouco de histórias que ela viveu, ela ensina um tanto, e nesses ensinamentos ela pontua que a pedagogia tem que ser uma pedagogia de engajamento, que a partir do engajamento acontecem mudanças de práticas, e que é difícil a gente abraçar as porque a gente acaba ficando no seguro, a gente acaba ficando naquilo que a gente aprendeu por tanto tempo. Então eu vou me utilizar de autores, autores brancos, homens, porque foram aqueles que foram dados lá na minha graduação. Mas não significa que eu vou ficar só com esses. Não, eu posso pesquisar outras possibilidades, eu posso pesquisar as mulheres da psicologia, as mulheres da educação, eu posso trabalhar com isso, mas eu tenho que abraçar essa possibilidade de mudança, né? A gente também tem que saber como fazer essa transição da teoria para a prática. Então, nossa, eu tenho muito conhecimento, mas como que eu vou colocar isso em prática? Ou, nossa, eu não tenho conhecimento suficiente. De todo modo, como que eu vou colocar em prática aquilo que eu já sei? Então, como que eu vou colocar em prática algo que eu sei que veio de homens brancos, mas que eu tenho que modificar e quebrar com esses paradigmas? Enfim, a gente precisa abraçar essas mudanças, buscar um aprimoramento crítico, saber fazer essa transição da teoria para a prática, e essa transição da teoria para a prática muitas vezes acontece quando olhamos para o sujeito que está à nossa frente. Então, quando olhamos para a menina, quando olhamos para o menino, aqui especificamente para as meninas que estão à nossa frente, estão pedindo outras coisas. Nossa, eu queria me ver representada, né? Então a gente pode aprender muito em contato com as nossas alunas. E eu trago aqui uma foto do Fanon, Franz Fanon. Foi um homem martinicano, que é uma ilha da América Central, que foi colonizada por franceses, e ele tem uma história incrível, assim. E ele é muito estudado hoje em dia na psicologia, mas em qualquer área, porque ele escrevia de uma maneira muito poética, ele escrevia sobre a realidade dele. Então, todas as áreas acabam por estar estudando mais ele agora, porque ele é um autor decolonial, ele é um homem negro,
aqui da América Central, que fala sobre a realidade dele. E, enfim, ele escreveu alguns livros. Ele escreveu 2, 3 livros, se eu não estou enganada, porque ele não teve muito tempo para escrever, porque acabou falecendo jovem, enfim. E ele fala sobre essa descolonização mental. Então, como que a gente... ele falava desse lugar de pessoa negra, ele falava desse lugar de zona de não ser. Um dos termos que ele fala é zona de não ser. Então, ele não era porque ele não entrava dentro do esperado de homem branco. E eu acho que isso vale também para as mulheres. Por vezes, nós somos não ser porque não estamos no lugar de homem. Então, é importante a gente se utilizar desse teórico, olhar para isso e pensar, nossa, eu sendo uma professora, eu estou incluindo mulheres, falando professora, porque eu sei que somos a maioria de mulheres na rede, né? Eu, como professora, acabo por não incluir as meninas, acabo por não valorizar ou não fazer com que elas sejam vistas na minha prática. Então, essa universalidade que o currículo acaba empregando não existe. E a gente tem que, rotineiramente, em nossas práticas, refletir o que está sendo de sucesso e o que deve ser modificado. E como fazer isso na prática, né? A gente faz isso na prática com imaginação, rompendo com práticas que já não fazem mais sentido ao contexto atual, nos atualizando, buscando conhecimento, incluir autoras e pesquisadoras nos conteúdos. Então, nossa, eu sempre trabalhei esse homem. Será que eu não posso trabalhar uma mulher agora? Que mulher que pesquisa sobre isso? Onde que eu posso encontrar os materiais dela? Então, revisar os materiais didáticos. Esses materiais didáticos são todos feitos por homens brancos? Será que não teria uma alternativa feita por uma mulher negra? E fazer um planejamento intencional. Então, não deixar só lá para o dia 8 de março ou para a Semana de Valorização das Mulheres que Fizeram História. Tem que ser um planejamento contínuo. Nossa, esse planejamento aqui eu poderia inserir mulher. Então, vamos buscar inserir, né? Eu trago aqui um recorte da primeira vez que eu vi em uma pesquisa essa imposição ao currículo, né? Essa quebra do que é esperado no currículo, que foi do Wilker Soledad, que é um professor da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, na qual no início do TCC dele, do doutorado, da tese dele de doutorado, ele pontua ali que ele adota uma linguagem antissexista. Então, toda vez que ele citava as mulheres, ele colocava as mulheres em extenso, o nome completo, porque sabemos nós que às vezes a gente está lendo ali e só tá o sobrenome e a gente já imagina que é um homem que escreveu aquilo. A gente não consegue, por vezes, imaginar que foi uma mulher que escreveu. Então, achei muito interessante. Hoje em dia, muitas pesquisas se utilizam disso. E o Wilker, ele utilizou de uma pesquisa da Débora. Então, eu estou citando um homem, mas quem começou isso foi a Débora Cristina de Araújo, que é uma pesquisadora de literatura infantil temática africana e afro-brasileira. Então, é interessante pensar que a gente começa a quebrar o currículo a partir das nossas práticas. E uma mulher pensou que, nossa, todas as vezes que eu leio um sobrenome num livro, num artigo, num TCC, seja lá o que for, eu imagino que seja um homem. Então, vou acabar por escrever o nome completo para a gente saber que é uma mulher que escreveu aquela pesquisa. Para além, como fazer isso em sala de aula, né? Trabalhar biografias de mulheres relevantes, problematizar ausências, quem não está no livro, ou quando está uma mulher presente no livro ali, didático, como que ela está sendo representada? Trazer diferentes perspectivas de raça, classe, território. Então, uma mulher aqui em Pinhais é totalmente diferente de uma mulher que mora lá no Nordeste. Uma mulher branca, uma mulher negra, uma mulher com deficiência. Enfim, tudo isso são recortes que trazem experiências diferentes. Eu trouxe aqui também alguns livros que podem auxiliar na prática, né?
Então ali tem o livro da Turma da Mônica, tem o livro da Nina Simone, uma cantora americana, norte-americana maravilhosa, da Malala, da Frida, da Dandara, da Clarice Lispector. Tem tantos materiais hoje em dia traduzidos ou trazidos para a linguagem das infâncias que são potenciais para quebrar com esses currículos e também para nos auxiliar na prática. Então, no percurso e até no slide anterior, quando eu falei sobre a diferença entre uma mulher aqui em Pinhais e uma mulher lá no Nordeste, uma mulher que nasceu aqui e outra que nasceu no Rio de Janeiro, enfim, fala muito sobre interseccionalidade. Essa é uma palavra, um conceito que está sendo bastante utilizado, porque é entendido que a nossa existência, a nossa experiência de vida não é traçada apenas de um contexto, apenas de um ponto. Existem várias coisas que fazem um recorte que, que fazem com que a gente chegue onde chegue ou não chegue. Porque há impossibilidades no trajeto, impossibilidades de poder, impossibilidades de classe, enfim, a interseccionalidade é uma estrutura analítica que examina como marcadores sociais, como raça, gênero, classe, sexualidade, capacidade física, se cruzam e se sobrepõem, criando sistemas únicos de opressão e privilégio. Quem pensou sobre isso foi a Kimberly Crenshaw, acho que é assim que pronuncia. E aqui no Brasil quem fala sobre isso é a Carla Acotirene. Duas mulheres negras que falam sobre esse recorte de ser mulher negra. E a Kimberly, ela iniciou esse pensar a partir de não se encontrar no feminismo branco. Então, os debates dentro das questões do feminismo branco não iam de encontro a sua realidade como uma mulher negra. Então a gente não pode falar a posição de mulher como algo universal também, porque existem mulheres, são diferentes formas de ser e estar no mundo. E é importante destacar essas mulheres que sempre estiveram à margem, como as mulheres negras, as indígenas, migrantes, e a gente precisa dar esse olhar aprimorado, valorização, entendendo o contexto, entendendo os marcadores, entendendo essa interseccionalidade. E aqui estão alguns resultados daquele ofício que foi enviado, mas não só sobre o ofício, a obrigatoriedade de se fazer uma prática, mas sobre as potencialidades, como é possível trabalhar diferentes mulheres, diferentes contextos em que essas mulheres estão inseridas, diferentes estudos, práticas, enfim, tudo aquilo que envolve inserir mulheres no currículo. Então ali, por exemplo, na primeira foto tem o trabalho com a Crioula, que é uma grafiteira brasileira, negra, que as crianças puderam conhecer e puderam colocar em prática um trabalho similar ao que a Crioula faz. Então isso é interseccionalidade, é permitir com que as crianças conheçam outras mulheres, outras artistas, novas artistas, ou ali embaixo, né, que são mulheres na matemática. Então, pensar mulheres nas exatas é difícil pensar, porque houve muita invisibilidade. Nas humanas ainda tem uma presença de mulheres, mas quando olha para o mundo das exatas, que é tão forte a presença do homem e tem uma questão de poder tão impregnada ali, uma valorização por o saber das exatas, que quando apresentam mulheres na matemática e até uma mulher da matemática de Pinhais, que está presente ali, é a mulher no canto inferior direito de cabelo rosa, é muito interessante ver que as crianças tiveram a possibilidade de estudar essas mulheres e ter contato na trajetória delas, né? Ou, por exemplo, trabalhar a dona Ivone Lara, uma mulher negra, sambista, então trabalha arte brasileira, trabalha música brasileira, trabalha uma artista negra brasileira da periferia. Isso é muito bacana, isso é muito importante para a construção de bagagem cultural dessas crianças. Ou ali em cima ainda, que são fotos de várias mulheres importantes, tem Maria da Penha, tem atriz, tem
mulher esportista, indígena, enfim, várias mulheres brasileiras muito importantes para a nossa história, que são apresentadas e as crianças conseguem fazer uma representação a partir do próprio potencial, a partir do jeito deles mesmo, do jeito de pintar, de se expressar. Ou ainda ali que tem um trabalho muito bonito, muito fofo, que apresentou às crianças a Amelie Mary Herter, se eu não estou enganada, é assim que pronuncia o nome dela, que foi pioneira na aviação nos Estados Unidos, defensora dos direitos das mulheres, lutava pelos direitos das mulheres e foi a primeira mulher a voar sozinha pelo Oceano Atlântico. Então, assim, existe muito material, existe muito repertório. É a maneira que vai se colocar em prática, a maneira que vai se pensar em como colocar em prática, um olhar crítico sobre as potencialidades, possibilidades. Então, foi muito bonito ter acesso a todo o material, teve muita coisa, teve muita coisa muito bacana que vocês enviaram, e isso, assim, no planejamento, em fotos, foi bonito de ver, e acontece na rede. Então, agora indo para os finalmente, né, eu trouxe também alguns materiais, alguns slides atrás, alguns livros, dei agora alguns filmes infantis que quebram com aquele paradigma, aquele estereótipo de da menina sendo salva ou da menina necessitando de um companheiro, ou né, que é apresentado também em filmes infantis. Então eu trouxe esses, alguns, a maioria na verdade bem conhecidos, mas como é importante apresentar esses filmes para os meninos, para as meninas, mostrar que existe muito para além daquilo que sempre foi dado, né? Cinderela, Branca de Neve, não é mais isso que eles querem consumir, e não é mais isso que a gente também está consumindo. São novos tempos, novas possibilidades, e existe filmes para isso, existe livros, existe tantas outras coisas. Aqui alguns desenhos infantis, então desenhos que vão para além. Então ali tem Ada Batista cientista, tem cantora, tem amigas com seus bichinhos de estimação, tem o show da Luna que ensina tanto sobre tudo. Então não precisa ficar sempre naqueles desenhos, primeiro sem, sem um fundo assim didático, ou um fundo interessante, ou né, que não vai construir, que seja nada por nada. E aqui são protagonistas meninas, que pode ser que muitas das meninas que estejam assistindo se sintam representadas. Por exemplo, a Ada Batista cientista, um desenho de uma menininha negra, ou a Karma, que é a cantora negra também. Então é importante a gente perceber nessas nuances que a gente está ensinando alguma coisa para as crianças. E a gente não quer, por meio disso, que é o momento de espairecer, que as crianças não aprendam nada. Não. Tem conteúdo também nesses momentos de entretenimento, né? Aqui, daí, para a gente refletir, nós, mulheres adultas, em nossos momentos em casa, momentos que a gente pode parar, assistir. Coloquei algumas opções, coloquei o filme da Barbie, que eu acho muito interessante para pensar como que esse olhar masculino atua sobre a mulher e sobre o homem, que ali trabalha de uma maneira bem engraçada às vezes, mas às vezes assim traz uma crítica esse filme. Tem Eu Não Sou um Homem Fácil, é um filme muito interessante, se eu me recordo, é um filme em que ocorre uma troca de papéis entre o homem e a mulher. Tem da Frida, que é um livro muito bom, livro não, desculpa, um filme muito bom, que fala sobre a história dessa artista que rompeu tantos paradigmas da época que ela viveu, né? Enfim, tem várias opções, tem documentário, tem série, a série Adolescência, que fala sobre essa ideia de red pill, de alfa, beta, o que os adolescentes meninos estão consumindo hoje em dia. É uma série rápida de assistir, muito interessante, muito dolorosa, mas que coloca a gente para refletir sobre quais são esses meninos, o que esses meninos estão se deparando e como está sendo essa construção
de ser menino, de masculino para eles hoje em dia. E por fim, em alguns slides anteriores eu coloquei alguns livros, mas agora para finalizar, porque eu acho que os livros de literatura infantil sempre são muito importantes para as nossas práticas. A partir do livro a gente consegue muita coisa, a gente consegue desenvolver práticas muito interessantes. Então aqui mais alguns livros que quebram com paradigmas do masculino, feminino, do tradicional. Gosto muito de todos eles, mas eu vou pontuar 2 especificamente, que é Cada Um com o Seu Jeito, Cada Jeito é de Um, que é da Lucimar Rosa Dias. É um livro que traz assim: a avó gosta de escutar rock, o pai gosta de cozinhar, a mãe gosta de assistir futebol. Então, ali, cada um desses personagens quebra com aquela expectativa. Então, a mãe vai ser quem vai cozinhar, a avó vai estar mexendo no jardim, a mãe desculpa, o pai vai estar assistindo futebol. Não, não é isso que a Lucimar mostra ali. Além de ser uma família totalmente negra, de protagonismo negro, que é da protagonista, criança, então dá para trabalhar muita coisa de maneira interseccional. Então dá para trabalhar a questão da negritude, dá para trabalhar a questão da masculinidade, a questão da experiência feminina, criança, experiência feminina, mãe, vó. Enfim, esse livro é muito bom para quebrar de uma maneira assim com que as crianças vão compreender. Também o Vestido de Jamela. Na verdade, esse livro é uma coleção que são vários livros na qual a Jamela é a personagem principal e ela vai se envolver em várias situações bem da infância, de brincar, de se expor a situações que pode ser que a família fica chateada com ela, enfim. Mas o que é bom do Jamela, porque traz também uma presença negra muito forte. Então, família, todas as imagens tem pessoas negras ali, e também porque a Jamela quebra um pouco dessa expectativa da menina comportada, da menina obediente, da menina leitora. Não, ela se apresenta sapeca, e ela apronta, e ela brinca, e ela reflete o porquê que ela não pode fazer as coisas, mas o menino pode fazer. Então é muito interessante o que, a partir de um livro de literatura, pode ensinar tanto para a gente e ensinar para as crianças que estarão ali expostas a essa leitura. Por fim, agradeço a compreensão, vocês que acompanharam essa conversa. Desculpe se houve muita repetição, mas é importante bater na tecla por várias vezes de algumas coisas para a gente internalizar e a gente compreender a importância de se estar debatendo sobre isso. Então, inserir mulheres no currículo não é complemento, é correção histórica. Então, hoje em dia, a gente está refletindo sobre o currículo, tem lei, tem livros, tem um monte de material, porque a gente entende que a exclusão das mulheres foi uma perca muito grande para a minha geração, para as gerações anteriores, e que inserindo as mulheres hoje em dia vai ser a gente espera que seja uma nova realidade, um novo contexto em se crescer, né? O papel, né, também o papel da escola na transformação social. Então, como a escola é exigida, como trabalhar na escola exige da gente, como é um papel importante, porque é onde a gente aprende, a gente se desenvolve, a gente se constitui, a gente se depara com o outro, com o diferente, como que vai ser essa relação. Então, a escola tem um papel fundamental de transformação, de ampliar bagagem cultural, de ampliar o conhecimento, e a gente tem que fazer isso de uma maneira primorosa, de uma maneira crítica, de uma maneira que olhe para essas crianças, que entendam a existência dessas crianças e que possibilite essas individualidades encontrar com outras individualidades que sejam parecidas. Então, as mulheres têm que estar presentes pelas meninas, mas não só, pelos meninos também. Porque se a gente está num momento que esses ideais tradicionais está presente, é porque houve algum erro no caminho, né? Alguma abertura em que eles entenderam que, nossa, agora as mulheres estão sendo muito valorizadas. Não, a gente está ocupando um lugar que nunca foi permitido, que nunca nos deixaram ocupar, né? Então, é um convite à prática, essa conversa do que o que podemos mudar agora.
a partir de agora, o que a gente tem que fazer de diferente? O que a gente tem que recalcular a rota, né? O que a gente tem que mudar? Porque se o currículo até então estava sendo construído e estava dado de homens para homens, não. Agora existe a diversidade dada e a gente tem que acolher, a gente tem que refletir sobre essas diversidades e fazer com que se incluam. Então, agradeço profundamente e qualquer coisa estou à disposição aí no número da CAD e novamente agradeço.